horas e 43 minutos. Em 2019, cerca de 3,6 milhões de brasileiros pediram demissão, sim, não quiseram mais trabalhar naquela empresa. Em 2023, o número dobrou para 7,3 milhões de pedidos de demissão, média de 20 mil por dia. Cada vez mais, brasileiros estão pedindo demissão de seus empregos. O que explica esses números? Por que isso está acontecendo? O brasileiro não quer mais trabalhar? Não, não é exatamente essa a leitura. Talvez a gente esteja desenhando aí uma outra perspectiva em relação ao mercado de trabalho. Mas quem vai trazer uma luz para compreendermos tudo isso é a Fabíola Aparecida Molina Costa, que é consultora de carreira e performance profissional, está aqui no estúdio do Tatu Cidade. Fabíola, é sempre um prazer recebê-la aqui no Tatu Cidade para discutirmos esses assuntos que tocam a vida da gente, né? Bom, o sujeito está lá, briga para ter um emprego, aí fica feliz, puxa, vou conseguir um emprego. No outro dia, tchau, vou embora, vou tocar minha vida de uma outra forma. Por que essa loucura, que comportamento é esse? Rápido assim, né? Bom dia, bom dia para o seu público também aqui acompanhando a gente. É um prazer estar aqui para falar de um tema realmente tão importante. Sim. E a gente vem percebendo esse movimento do mercado de trabalho acontecendo de maneira muito rápida, de fato, mas também muito positiva, porque a gente vê que nós estamos num momento em que as pessoas têm mais possibilidades de carreira, possibilidades de trabalho, e o mundo do trabalho ele está precisando se reinventar, as empresas, para que elas possam ter uma qualidade melhor de vida para essas pessoas dentro ali da sua rotina de trabalho e também um maior reconhecimento, né? O primeiro motivo de saída desses trabalhadores dentro dessa pesquisa que bate recorde esse ano, em 2024, no número de demissão dos brasileiros, ainda continua sendo por melhores salários. Então, a gente vê um crescimento da economia, as coisas ficando mais caras e muitas vezes a empresa ali pagando o valor mínimo de salário, não olhando atentamente para a quantidade de benefícios que nós temos hoje. Hoje as empresas podem optar por benefícios de qualidade de vida, né, de bem-estar, pode optar por benefícios também mais personalizados, não precisa ser o mesmo para todos os tipos de funcionário. E com o mercado aquecido, surgem mais possibilidades. Em contrapartida, a gente também tem uma população mais educada, né? com mais repertório, com mais educação. Então, ela também tem mais possibilidades de empreender, de partir para o mundo digital. Hoje, estando no Brasil, os melhores talentos eles são buscados por empresas internacionais para trabalhar em home office. A gente tem uma série de fatores ali que fazem com que o brasileiro peça mais demissão da empresa e por isso é tão necessário a empresa rever os seus processos, a sua cultura organizacional, se aquilo que ela prega é o que realmente acontece ali nos bastidores. Eu acho que um dado como esse é um grande puxão de orelha para o RH, para as lideranças, para a diretoria, para ver o que está acontecendo dentro da sua organização. Esse movimento que acontece no mercado de trabalho talvez sinalize uma outra configuração, ou seja, as pessoas querem continuar trabalhando, mas também estão preocupadas com a qualidade de vida, querem fazer um equilíbrio entre trabalho e o lazer, bem diferente de uma geração anterior que achava que só trabalhar era tudo na vida. É interessante que a gente vê um movimento geracional em relação a isso. E a pandemia, ela trouxe de uma maneira muito clara esse revisitar aos nossos valores de estar no trabalho 12 horas por dia, né? Fazendo hora extra todos os dias, levando o serviço para casa. Isso realmente vale a pena? Eu acredito que, tendo um objetivo claro, todo o esforço vale a pena. Existe um momento da gente construir, de semear um futuro melhor. Então, realmente exige uma força maior das pessoas. A gente também não pode idealizar e romantizar de que esses momentos não vão acontecer. Só que também não pode ser pela vida toda, né? Precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma empresa atenta sobre o porquê que os seus colaboradores estão tendo tanto que fazer horas extras, não estão tendo dia de folga, às vezes está com uma equipe enxuta demais. Às vezes também não é só essa qualidade de vida, mas também o colaborador ele quer que tenha desenvolvimento, capacitação, impulsionada pela empresa também, estimulado pela empresa. Fala-se tanto da gente ter um produto inovador o tempo todo, mas e como estão as pessoas que criam esse produto inovador? A empresa ela também tem que estimular essa cultura de aprendizagem internamente. Então, esses valores, a gente pregar uma mensagem muito bonita na parede, falando que nós defendemos qualidade de vida, missão, valores, defendemos segurança, mas acontece um monte de acidente dentro da indústria.
e como que isso é mapeado, né? Então, assim, esses valores, eles estão cada vez mais presentes. Dentro dos meus atendimentos de performance profissional, de aumento, transição, a palavra valores nunca esteve tão presente E como eu percebo isso Fabiola, hoje. Por exemplo, o que a gente pode dar como exemplo de valores que são cada vez mais fortalecidos? Por exemplo, um valor de ética. A pessoa ela preza pela ética, mas vê a empresa fazendo algumas coisas que não são tão éticas assim, uma incoerência. Você me dá uma mensagem, mas na prática eu vejo que você não faz isso para a empresa. Exatamente. Você fala, por exemplo, que quem estuda tem um crescimento maior dentro da empresa, mas na hora de ter uma promoção de cargos, pega-se aquela pessoa que ela tem um resultado de uma maneira um pouco mais enérgico, um pouco mais que não agrega as pessoas e não valoriza aquela pessoa que estudou e também tem um resultado parecido. Não coloca isso como um peso dentro do trabalho. Na hora de tomar uma decisão, será que valorizou a história desse colaborador? A empresa quer tanta fidelidade do colaborador, né? Mas na hora de fazer uma promoção, ou então acontece alguma situação que não deu muito certo, porque também as pessoas não vão acertar sempre, né? Dentro da empresa a gente tem momentos de acerto e de erros. Às vezes a gente fica procurando culpados ao invés de entender o processo de aprendizagem, por que chegamos nesse erro e como faremos para que ele seja diferente, ao invés de ficar apontando dedos e acusando as pessoas. Então, prega-se muito dessa cultura de aprendizagem, acolhimento, colaboração, mas no dia a dia é cada um por si. Então, isso tem que ser estimulado pela liderança, pelo RH, pelos diretores, para que o ambiente dentro da empresa seja um ambiente positivo. Que vão ter momentos de erro? Claro que vão ter, e eles são importantes, porque eles ajudam a direcionar essa rota. Mas que nós vamos ver isso como uma oportunidade de aprendizado e não de distanciamento entre as pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai errar sempre na mesma coisa. Isso também aí tem que ter um olhar bem prático, consistente, de um retorno rápido, ter um feedback rápido com esse colaborador, para que ele entenda onde ele está errando e onde ele pode melhorar. E que essa passagem dele dentro da empresa seja a mais positiva possível. Também não é amor eterno. Porque muitas vezes o empresário vem abrir vaga, eu quero alguém que venha para ficar. Quem vai determinar se vai ficar ou não é a cultura da empresa, é como ele é tratado. Fabiola, tem um livro muito interessante que conta a história da Netflix e lá, entre outras coisas, fala que é regra da empresa dar o feedback para o colaborador. Então, meu chefe tem que me dizer se eu estou bem, se eu estou mal, como eu estou e tal. Isso não parece muito culturalmente exercido no Brasil, né? Poucas empresas fazem isso. As empresas acham que estão dando moral para o funcionário. Não. Se você for muito carinhoso com o funcionário, ele vai montar, ele vai querer crescer, vai querer pedir aumento de salário, enfim. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente reforma o comportamento positivo, segundo as pesquisas, mais tem chance dele acontecer novamente. E muitas vezes fica só no punitivo. Então, quando a pessoa faz alguma coisa errada, ou então teve algo que poderia ter sido melhor, vai lá e dá uma bronquinha, faz um ajuste, já acha que é um feedback. E na verdade não. Isso é só um ato de orientação. Feedback é muito mais do que isso. Feedback é a gente marcar um horário com o colaborador, falar para ele, vamos fazer uma reunião de feedback nesse momento. Como você tem percebido a empresa, como eu tenho percebido o seu trabalho, onde que você está acertando, quais são os comportamentos que eu quero que você aumente ele cada vez mais, onde você precisa ajustar, onde você quer crescer dentro da carreira. Às vezes a gente tem líder que não sabe nem se a pessoa almeja um cargo internamente, se está com um problema familiar, como que ela está em casa, né? A gente tem que ter proximidade. As pessoas, elas precisam de proximidade. E quando a gente está com uma equipe muito enxuta, um mercado com muita opressão, vai acontecendo um distanciamento. E aí que as coisas começam a dar errado. Quando as pessoas estão cada uma cuidando do seu e não enxergando todo desse processo. E isso é uma coisa simples, porém complexa. Por isso que precisa de um educador executivo para ajudar nesse processo dentro da empresa. Fabiola, para a gente encerrar então, eu acho que, entre outras coisas, falta na maior parte das empresas é comunicação. E eu acho também que muitas vezes o gestor, ele tem medo de falar com o subordinado. Ele procura desviar, ele procura evitar aquele contato. Ora, se isso acontece, porque não é um gestor preparado, que o bom gestor, ele vai chamar o seu colaborador e vai dizer, me diga aí, o que você precisa? E se o sujeito pedir aumento, vai dizer, não tem questão de te dar aumento. Gostaria, você é o melhor, mas não tem aumento. Esse jogo precisa ser claro, né? Sim, e não tem aumento neste momento. E a palavra que você utilizou, estar preparado, foi excelente. Porque liderança é um ato que a gente aprende. Então, esse gestor, se ele
se ele foge de conversas difíceis por se sentir fragilizado nesse momento, é importante que ele busque capacitação, ferramentas, que ele tenha alguém para ajudar, né, um mentor dentro dessa jornada, porque isso vai ser importante para ele se sentir seguro, para quando surgir um pedido como esse, não ter um aumento para esse momento, mas vamos construir uma quantidade de resultado muito maior, que esse aumento ele vai se pagar naturalmente? Perfeito. Mudou totalmente a conversa. Jogar com clareza, né? Sim, exatamente. Fabíola, muito obrigado pelas informações, viu? Uma Muito obrigada. boa terça-feira para você, muito trabalho aí, sucesso sempre. Obrigada para nós, um ótimo dia. Obrigado. Vamos continuando com o Tato Cidade, 7 horas e 54 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais informações.